Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o Luiz Fernando Ramos, ele que é hipnoterapeuta. Antes de tudo, muito obrigado, Luiz Fernando. Como funciona e o que é a hipnoterapia? Então, primeiramente agradecer, o convite, Então, a hipnoterapia é uma forma de terapia usando a hipnose. Certo. Então, hipnoterapia e hipnose é diferente, tá? Certo. A hipnose ela é um estado natural, tá? De todos nós, seres humanos, acesso a esse estado naturalmente. Seja quando você esteja assistindo um filme, você se concentra e foca em algo, você está em estado de hipnose. Hipnose é igual a transe? A hipnose utiliza o estado de transe, isso. Tá, mas seriam sinônimos? Não necessariamente. Qual a diferença? Não necessariamente, porque o transe, ele é um estado natural, tá? E a hipnose é usar o transe para conseguir alguma coisa. Ou seja, para acessar alguma emoção, algo que esteja dentro, no nosso interior, no nosso subconsciente, como a gente fala. Entendeu? E qual o principal objetivo? Como funciona, exemplo, uma pessoa que procura hipnose? Ela procura principalmente para conseguir o quê? Então, normalmente as pessoas que chegam até mim no meu consultório passam por problemas psicossomáticos, ou seja, elas sofrem com depressão, gagueira, ansiedade, pânico e todas essas questões emocionais, tá? A hipnoterapia ela entra como uma terapia muito eficaz nesses casos. E, de uma forma não tão profunda, mas exemplo, o que se estabelece? Porque eu acredito que a hipnose, de uma certa maneira, ela tem um grande caminho no imaginário. Exato. Popular. Você lembra, a gente falava antes do programa, você tinha a questão do palco, você tinha a questão do pêndulo, você tinha a questão do relógio, e você entrava e a literatura trabalhou isso amplamente. Uhum. Aquilo dali é hipnose? É hipnose. As pessoas que estão no palco, elas estão hipnotizadas. Só que, como eu tinha falado antes do programa até, as pessoas, antes do programa acontecer, elas têm uma conversa prévia com o hipnotista, porque elas precisam entender o que é hipnose, elas precisam saber o que é e o que não é hipnose, para que elas consigam passar por todo o processo. Para elas, é real aquilo que está acontecendo, entendeu? Mas existe toda essa permissão. A hipnose é permissão. O quanto o ser humano é sugestivo, sugestionável? Exato. Olha, nós somos sugestionáveis o tempo todo. Desde quando a gente assiste uma propaganda, por exemplo, eles usam linguagem hipnótica para te convencer, a questão da persuasão é hipnótica, tá? Mas em questão de terapia, por exemplo, apenas as pessoas que têm uma forte demência mental, tá? Ou até mesmo sofreu lesão cerebral, assim, por um acidente. E as pessoas que a gente não tem como ter comunicação, ou seja, casos altos de esquizofrenia, por exemplo, enfim, essas pessoas a gente não tem como fazer a terapia. Mas em torno de 97% da população, ela está apta para passar pelo processo da hipnoterapia. É uma terapia como outra qualquer? A pessoa senta no sofá, num divã, senta senta. Como é o processo de hipnose? Então, o processo de hipnose, ele é feito numa cadeira normal, é aconselhado aquela cadeira até do papai, que a pessoa pode relaxar, enfim. E é uma conversa com o hipnotista. Então, assim, ela se prepara, o hipnotista prepara ela para esse estado e é uma conversa. Então, durante esse processo, a gente vai ter contato com memórias antigas delas que estão associadas a emoções que está ligada ao problema delas. E aí eu costumo sempre falar para meus clientes, olha, o problema que você está passando não é o problema. Por quê? A questão do sintoma é apenas a pontinha do iceberg de toda uma cadeia emocional que está por trás disso. E a gente vai atrás dessa cadeia emocional e vai reeducando, ressignificando cada um desses eventos. E quando esses eventos são ressignificados, ou seja, aquela emoção que está atrelada àquela memória, ela é desassociada e a gente dá uma nova interpretação àquela memória. E quando isso acontece, o problema ele deixa de ter motivo de existir. Qual a relação da hipnose com a regressão? A regressão, ela é uma das ferramentas da hipnose, entendeu? Então, assim, eu utilizo muito regressão, mas eu não utilizo só a regressão, tá? Normalmente, quando pessoas têm mágoas, enfim, mágoas com alguém, a gente usa uma questão que a gente chama de terapia universal, que é diálogos entre as partes da mente delas, enfim, que não é necessariamente regressão, entendeu?
regressão vai até onde? Então, isso é uma discussão bem interessante, porque a hipnose, ela não explica as vidas passadas, tá? Então, assim, normalmente, os clientes regridem até a barriga da mamãe, porque a partir de 3 meses de gestação, a nossa mente ela já começa a acumular informações. Então, até mais ou menos os 3 meses de gestação, a gente consegue acessar. Pessoas conseguem acessar até antes disso. E aí vai muito da crença, né? Eu, particularmente, acredito muito na memória genética. Então, acredito que eu sofro 50% dos meus pais, 25% dos meus avós, e tudo isso traz uma questão genética para mim. E aí eu acredito que também existem memórias genéticas. E você, através da hipnose, você consegue acessar essas memórias. Entendeu? Mas questões de vida passada é uma questão de crença mesmo. A hipnose não explica. Tem clientes que eles descrevem a vida passada com perfeição. Outros descrevem assim, tá 1750 e passa um avião, por exemplo. Uhum. Então, assim, não tem muita lógica, não tem como provar que isso acontece, porque é muito subjetivo, entendeu? Entendo. Recomendações para a hipnose? Então, a recomendação, é como eu falei, né? A gente faz tratamento de depressão, síndrome do pânico, gagueira, ansiedade, fobias. A gente trata muito fobias, assim, que é um dos tratamentos até mais simples de se fazer. Então, assim, tudo que é psicossomático, a gente faz. Tem pessoas com compulsão alimentar, por exemplo. Era a pergunta que eu ia fazer. Eu tenho uma informação de uma mulher que fez uma hipnoterapia e sentiu-se como se tivesse um balão dentro do estômago. Exato. Essa é uma outra linha terapêutica que eu não trabalho. Certo. Porque eu acredito que o balão gástrico hipnótico, ele vai tratar o sintoma. Ou seja, o sintoma é uma forma que o nosso subconsciente, que é a parte mais profunda da nossa mente, ele tem para expulsar toda aquela carga emocional que eu tinha explicado antes. Certo. Então, no momento que você tapa isso, o que é que vai acontecer? Ele vai estourar em outro lugar. Então, normalmente a pessoa fica ansiosa ou até mesmo depressiva, tem pânico, enfim, porque a válvula de escape foi tapada apenas no sintoma e não em toda a carga emocional que está por trás disso. Entendeu? Entendo. O que você pode fazer para uma compulsão alimentar? Então, a compulsão alimentar, como eu falei, não é o problema. O problema é a emoção que está por trás da compulsão. Entendeu? E essa emoção é o que vai fazer com que a gente siga toda a linha, né, de vida dela até chegar o evento causador inicial, que pode ser na primeira infância, pode ser na barriga da mamãe, como eu já tinha explicado. Uma hipnoterapia tem prazo? Então, o meu trabalho é assim, eu trabalho entre 1 e 3 sessões, tá? Porque a gente vai diretamente na causa do problema. Então, a terapia é breve, a gente não passa muito tempo com o cliente, tá? Então, é bem rápido mesmo. A gente vai na causa inicial, resolve e vai nas causas secundárias, que a gente chama, que são os outros eventos, que tem aquela mesma emoção associada e depois o sintoma some. Então, é bem rápido mesmo. Pessoas que dizem que se sabotam o tempo inteiro podem ser, não diria a palavra corrigida, mas pode ser aperfeiçoada pela hipnoterapia? A sabotagem é uma forma da pessoa se sentir mal, se sentir péssima. Ela sente um lixo, ela sente que não presta. E esse sentimento não é a sabotagem, é esse sentimento que a gente vai buscar. Entendeu? Você vê muitas pessoas, vou dar um exemplo, que elas se atrasam de propósito. E como é que elas se sentem depois? Péssimas. Péssimas, exato. Então, esse pessimismo é o que a gente vai buscar, entendeu? Não é o atraso, não é a sabotagem. É porque ela faz isso. É como ela se sente. Essa é a chave, é a pergunta-chave da hipnoterapia. Como você se sente quando isso acontece? Ah, eu me sinto péssima, pronto. A descoberta do sentimento de se sentir péssima é a chave da solução? A pontinha do iceberg. A partir do momento que o Luiz Fernando descobriu por que ele chega atrasado, ou como ele se sente quando chega atrasado, fará com que ele, a partir de então, deixe de se atrasar? Não, porque essa programação está no nosso subconsciente. E eu só explicando rapidamente, a nossa mente ela é dividida em 3 partes, tá? De acordo com o modelo de mente que a gente estuda. O consciente,
o subconsciente e o inconsciente. O inconsciente é a parte simplesmente que tem o sistema nervoso central, que é o que faz o coração bater, a digestão, e o sistema imunológico, tá? O subconsciente, aí sim, é onde estão nossas emoções, nossas memórias de longo prazo, é tudo que é o nosso verdadeiro eu, na verdade. E o consciente, que é o que estamos aqui e agora, é apenas 5% só. Então, a parte racional nossa É o que o pessoal ia dizer, é o mínimo que tem. É o mínimo, é 5%. É a lanterna no escuro, né? E o nosso racional ele não consegue identificar essas emoções. E eu sempre falo para os meus clientes, quando eles chegam, assim, até brinco com eles, que depois que eles me contam o que estão acontecendo, eu digo, olha, tudo aqui que você está contando, isso aqui é uma mentira para você. Para ele é verdade, mas porque o nosso consciente ele não tem como acessar o verdadeiro motivo do que ele está passando isso. Então a gente faz uma justificativa racional, só para que você não fique à toa. Entendeu? Eu ouvi certa vez uma alegoria que talvez você possa concordar se seguir o mesmo raciocínio, é que se você estivesse num oceano, num barco com uma lanterna, o que você visualizasse é apenas o seu consciente. O oceano é seu o subconsciente. Exato, é isso aí mesmo. Ou seja, estamos completamente ferrados, né? Na verdade, é bem engraçado que a nossa mente, ela não está nem aí pra gente. Ela só quer que você sobreviva, independente de como. Se você está sofrendo, é aqui fora, na parte consciente. Mas se você está sobrevivendo, para ele está tudo bem, entendeu? Então, esse é o objetivo, sobreviver. Aí você vai ver, exemplo, linguagem corporal, você aprende que, tipo, controle das mãos é o que você menos consegue, Exato. As coisas mais externas, o corpo que fala, é tudo né? isso de um processo também subconsciente. Sim, o subconsciente, exato. Tudo aquilo que a gente não tem controle é o subconsciente. Algo é preciso ser resolvido no inconsciente? Não, o inconsciente a gente não trabalha, tá? Porque é justamente a parte do fluxo da vida que eu chamo. É aquilo que faz você viver, entendeu? É bem específico. Então a gente não trabalha, a gente trabalha mais a parte do subconsciente, que é onde é o que nos move, né? É aquilo que nos controla, na verdade, entendeu? Quem interfere no nosso subconsciente? Tudo. No momento que eu entrei aqui nesse estúdio, por exemplo, o meu subconsciente ele faz cálculos para calcular oportunidades, para calcular como é que eu vou me sentir, o que é que pode acontecer. Então, todo o ambiente influencia naquilo que o subconsciente faz. E a minha programação mental é que vai dizer se eu vou enxergar as oportunidades ou não. Se eu vou passar por aquilo ou não. Eu vou dar um exemplo. Há como a hipnoterapia trabalhar, tentar entrar para o nosso telespectador visualizar. Já que a gente trabalha com 3 fases. O inconsciente é para sobrevivência, você tem o subconsciente que seria o que? 90%, 90%. E você teria 95% e você teria 5%. Isso. Uma pessoa que vê o copo meio vazio, ela pode ser reprogramada para ver o copo meio cheio? Sim, claro. E assim, existem formas de você começar a programar, tá, o seu subconsciente sem precisar da hipnoterapia. Claro que quando é algo muito profundo, você vai precisar de ajuda. Mas uma dica que eu gosto de dar para as pessoas, para os meus clientes, é que as pessoas pensam que assim, primeiro eu alcanço o sucesso para depois eu ser grato. Mas é o contrário. Primeiro eu preciso ser grato para alcançar o sucesso. Então assim, quando você é grato, tá, você começa a ensinar o seu subconsciente que é legal ser isso, sentir isso. E aí você começa a ensinar a ele assim, putz, isso é bom. E aí o que acontece? Daqui a pouco, quando você é grato por várias coisas, você não vai ter mais nada para ser grato. E o que é que o seu subconsciente vai fazer? Ele vai começar a trabalhar para você enxergar a oportunidade de ser grato. Então, vai aparecer oferta de emprego, vai aparecer novas amizades, vai aparecer... Porque ele que controla tudo, entendeu? Ele que calcula, faz todos esses cálculos na tua vida. A gente falou de dieta, falamos de sabotagem. Como trabalhar uma emoção para um fator muitas vezes somático em relação a algo fundamental para o inconsciente e fundamental para a sobrevivência,
que é o sono. Tem Certo. pessoas que têm graves problemas de insônia. Insônia. Sim. Como a hipnoterapia pode ajudar no sono? Sim, claro. Por quê? Novamente, a mente, ela faz, ela programa você. Nós somos frutos das nossas programações. E quando você tem um distúrbio de sono, você acorda cansado no outro dia. Aí quando você acorda cansado no outro dia, você não produz. Quando você não produz, entende que tem todo um motivo por trás depois? Você não produz, aí você se sente ruim, aí as pessoas começam a não gostar de você, e aí já começa a gerar um ciclo, um padrão, acho que é emocional, como a gente chama, tá? Que o seu subconsciente quer que você sinta. Não porque ele é mau, mas é porque nós fomos feitos assim. O nosso subconsciente, ele trabalha com padrões emocionais para economizar energia. Por exemplo, Wendel, você, quando você, 1 ano de idade, vou dar um exemplo que eu gosto sempre de dar para meus clientes. Com 1 ano de idade, você estava no berço e acordou. O papai e a mamãe não estavam lá, tá? O que acontece? Você acorda, tô sozinho, tô abandonado e rejeitado. Beleza, aí o subconsciente diz, interessante, uma emoção nova, vou guardar. Com 5 anos de idade, você está na escola, vai apresentar um trabalhozinho e você dá um branco e as pessoas mangam de você. Aí o subconsciente diz, interessante, uma emoção nova, ele se sente rejeitado de novo. Aí ele diz, interessante, isso aqui deve ser importante para ele. E aí com 15 anos você está afim de uma menina, aquela coisa, e ela te dá um fora. É rejeição. Ao subconsciente diz, putz, é isso. O Wendel está repetindo isso aqui, ó. Eu vou fazer com que ele sinta isso agora, a partir de agora. Então, no momento que esse padrão acontece, você vira refém dele. E aí ele vai trabalhar para que isso aconteça. Por quê? Ele quer economizar energia, ele não quer que você fique procurando mais isso. Ele vai trazer isso para a sua vida. Entendeu? Ele reforça isso. Ele reforça. E aí esse ciclo vai sendo reforçado a cada coisa. Então, tenho insônia. Vou para o trabalho, não me dou bem lá no trabalho porque eu estou cansado. As pessoas começam a não gostar mais de mim. Aí a rejeição. E aí o subconsciente fica, pronto, estou cumprindo o meu trabalho. Eu estou fazendo com que ele sinta exatamente aquilo que eu fui programado para ele. E há como pegar, isso vira um círculo, uma roda, né, de uma certa maneira. Círculo. Eu imagino, dá para quebrar essa roda? Dá, aí é que tá. A gente faz esse trabalho para quebrar esse ciclo. Entendeu? Certo. Tudo tem causa emocional? Eu acredito que sim. Claro que, por exemplo, se você cortar um braço, você não tem como ter o braço de volta. Mas até doenças assim que as pessoas não têm cura, eu acredito muito que é o subconsciente, a mente da pessoa que trabalha para que isso aconteça. Como a hipnoterapia se relaciona com as outras terapias? Hoje, inclusive o SUS, né, ele reconhece a hipnose como uma prática integrativa. Tá? Então, assim, ela é fornecida, né, pelo SUS, quem regulamenta isso é o município, então cada município pode regulamentar da sua forma, tá? E é o seguinte, a gente é como se fosse uma prática complementar, tá? Então a gente não pode interferir no atendimento médico, enfim, psiquiátrico e psicológico da pessoa. A gente atende isso de forma complementar. O que acontece muitas vezes é, por exemplo, a pessoa está tomando uma medicação, passa pelo processo da terapia e ela consegue uma melhora. E aí, aos poucos, o médico vai lá e muda a medicação até que ela pare de tomar. A gente tem, de forma curiosa, a gente citou a questão do palco e muitas vezes o imaginário coletivo, a memória trazia o fato do pêndulo e a questão do cansaço ocular. Qual a relação do cansaço, a relação de ocular para se entrar em hipnose? É porque é o seguinte, um dos princípios da hipnose é a alteração da percepção externa para a percepção interna. Então, no momento que você está em transe, você deixa de prestar atenção a tudo que está aqui ao redor e você começa a ter uma percepção interna. No momento que você fecha os olhos e começa a imaginar, você está mudando essa percepção. Então, foi por isso que foi James Braid, lá da França, ele, que era um oftalmologista, ele relacionou a questão do cansaço ocular a entrar em transe. A hipnose pode ajudar em desvendar crime? Sim, a
A Polícia Civil de Santa Catarina, e eu só estou querendo lembrar se é do Rio Grande do Sul, eu acredito que sim, eles usam a hipnose forense nas testemunhas, porque, como eu já falei, a hipnose é permissivo, então não tem como você obrigar a pessoa a passar pelo processo. Então, nas testemunhas, eles usam para causar a hipermnésia, né, que é o aumento da memória. Então, assim, ele consegue pegar alguns detalhes de alguns crimes. E por que a pessoa bloqueia a memória? Para proteger. O subconsciente, ele, às vezes, ele tem alguns mecanismos de proteção para que você não sofra tanto. Então, ele bloqueia essa memória. Só que o resultado desse bloqueio reflete na tua vida, entendeu? Então, é como se fosse assim, o copo está transbordando, ele diminui um pouquinho para que você não surte, vamos dizer. Então, ele causa esses bloqueios de memória. De vez em quando, alguns clientes chegam que dizem, eu não lembro da minha infância, eu não lembro. Tem evento traumático lá, entendeu? Tem evento traumático. Então, tentar fazer uma comparação para ver se o telespectador tenta entender, vamos dizer. Se você tiver uma lesão de coluna, eu acho que muita gente já viu a imagem de uma pessoa, principalmente na década, você viu em vídeo, de uma pessoa que quando machucava a coluna ficava parada, nem ia para frente, nem ia para trás. A explicação física para isso é que o corpo bloqueia o músculo, trava o músculo para que você não se machuque. Não se machuque. Seria algo parecido Exato, isso com a mente? Isso. Ele bloqueia para que você realmente não surte, entendeu? Então, mas, como eu falei, vai ter evento traumático lá, sim. Provavelmente sim. Pelo menos 95% dos clientes que tem. Se machucar é saudável? É preciso. Assim, acredito que as nossas vivências, né, elas causam nosso amadurecimento também. Entendeu? É possível acessar uma memória? Exemplo, é claro que isso não existe, mas exemplo, se a gente acessa metade da nossa memória, a gente acessa 10% da nossa memória, a gente consegue ter a possibilidade de acessar toda a nossa memória? Tem. Não digo toda, mas boa parte sim, com certeza. A gente acessa mais ou menos os 5% mesmo da nossa memória, que é a memória de curto prazo, né? Mas a nossa mente ela é muito poderosa. Então, assim, ela armazena praticamente tudo, desde os 3 meses de gestação para frente, ela armazena. Você tem como acessar. Mas ela assim, também pinta um pouquinho, não pinta? Sim, nem sempre as memórias são reais. Na verdade, não tem como provar que as memórias são reais. Só que para você entendeu? Isso que é o que importa na terapia. Não importa se realmente aconteceu ou não, mas a tua interpretação da tua mente é que aquilo é verdade. Para hipnoterapia, a gente está falando sobre ser real ou não, existem graus que não sou especialista, mas que a gente pode considerar preocupantes. Pessoas que inventam a própria história de uma maneira quase... Eu não sou especialista, novamente digo, doentia. Sim. Então, eu vou tentar até de uma forma curiosa, sem ser doentia. Recentemente, o jornalista, o humorista Jô Soares lançou um livro sobre suas memórias. E no livro ele coloca que durante um certo momento ele foi entrevistado por Pedro Bial e que ele teria dado essa entrevista dentro da banheira com o Pedro Bial dentro da banheira. Ao lançar esse livro, o Pedro Bial o chamou para a entrevista e conseguiu resgatar a reportagem em que o Pedro Bial está fora da banheira. Exato. Mas para ele é real, entendeu? Então, e uma coisa muito interessante é o que o nosso cérebro, a nossa mente, ela não distingue o que é o real e o que é o imaginário. Foi feita uma pesquisa que colocaram um grupo de pessoas, 2 grupos de pessoas, e um grupo de pessoas tocava piano e outro grupo imaginava tocando piano, certo? E quando eles foram fazer a leitura cerebral, eles identificaram que as mesmas regiões do cérebro, elas são ativadas. Por isso que quando você, independente de onde você esteja, se você tem uma fobia, por exemplo, e você imagina que aquilo, sei lá, se você estiver num avião, por exemplo, fecha os olhos e imagina que você está dentro do avião e você tem medo de avião, o teu corpo reage. Mas, assim, importa, eu vou contar um outro fato, aconteceu na queda do avião do ex-presidenciável Eduardo Campos, quando ele cai, o jornalista José Roberto Burnier vai entrevistar as pessoas que estão do lado e aparece um senhor, um homem em que ele diz assim, eu vi
Eduardo Campos, ele ainda estava vivo, ele abriu os olhos, olhou para mim e morreu. E ficou muito claro que aquilo era uma completa loucura, Exato. porque o avião caiu e explodiu. Uhum. A hipnoterapia importa para ela esse grau do que o popular chamaria de loucura? Sim, é o que acontece. Quando a gente está em forte emoção, com fortes emoções, a gente é como se a faculdade crítica da pessoa, ela rebaixa. E quando ela rebaixa, o subconsciente ele fica exposto. E o subconsciente ele não tem limite, ele não tem a razão. E aí pode sim ser criado algumas imagens, alguns fatos, alguns momentos que as pessoas acreditam ser real e não aconteceu. Entendeu? A hipnose pode ser feito um controle da mente? Você corre o risco do seu hipnoterapeuta lhe fazer você o que quiser da sua mente? Não. Tudo é permissível. Se o hipnoterapeuta ele der uma sugestão que vai de contra a sua moral, é como se existisse uma coisinha chamada fator crítico na nossa mente, que é um guarda. E durante a hipnose ele rebaixa para você ter acesso ao seu subconsciente, mas ele fica lá. Então no momento que você dá uma sugestão e a pessoa se sentir invadida, imoral, alguma coisa, ele volta e ele sai do transe, vamos dizer assim. Pois bem, Luiz Fernando Ramos, hipnoterapeuta, quero agradecer bastante. Eu agradeço muito o convite, tá? Pois bem, a gente vai para um breve intervalo, volta já com Ponto de Vista.